Imagine um lugar onde a fé move montanhas, literalmente. Nas terras altas da Etiópia, escondido entre picos acidentados e vales profundos, encontra-se um lugar assim. Esta é Lalibela, lar de uma coleção impressionante de igrejas escavadas na rocha. Essas igrejas não são construídas no sentido convencional. Elas são esculpidas, minuciosa e precisamente, na rocha viva. 11 igrejas no total, cada uma única em design e escala. Essas estruturas monolíticas permanecem como um testemunho da devoção e da arte de seus criadores. Esculpidas no tufo vulcânico vermelho, elas parecem emergir organicamente da própria terra. Suas esculturas intrincadas, passagens subterrâneas e criptas escondidas sussurram histórias de um passado ancestral. Lalibela é mais do que apenas um conjunto de belos edifícios. É um local de peregrinação, uma cidade sagrada e um mistério duradouro. Para entender Lalibela, devemos primeiro viajar no tempo. A Etiópia, a terra da rainha de Sabá, possui uma história que remonta a milênios. Este antigo reino, conhecido como Abissínia, foi um farol do cristianismo na África. Enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas, a Etiópia florescia. Mosteiros como Debre Damo foram fundados no topo de penhascos íngremes, suas alturas inacessíveis, um testemunho da dedicação de seus habitantes. No século XII d.C., uma nova dinastia havia ascendido ao poder na Etiópia, a Zagwe. É dessa linhagem que surgiu o rei Lalibela, que deu nome às igrejas escavadas na rocha. A lenda nos diz que Lalibela era um rei movido por inspiração divina. Tendo experimentado uma visão, ele decidiu criar uma nova Jerusalém no coração de seu reino. Mas quanto disso é fato histórico e quanto está envolto na névoa do tempo? Movido por sua visão, o rei Lalibela embarcou em uma tarefa monumental. Ele transformaria a paisagem acidentada de Lasta em um símbolo da fé cristã. Imagine a cena: milhares de trabalhadores, seus martelos e cinzéis ressoando contra a rocha. Eles esculpiram igrejas diretamente na terra, criando pátios subterrâneos, passagens e catacumbas. Cada igreja, uma obra-prima por si só, estava conectada às outras por meio de uma rede labiríntica de trincheiras e túneis. A escala do projeto é impressionante, mas não é apenas o tamanho das igrejas que assombra. É a arte. Esculturas delicadas adornam as fachadas, representando cenas bíblicas, santos e padrões geométricos. O artesanato é requintado, revelando um profundo conhecimento de engenharia e design. Lalibela, ao que parece, não era meramente um rei. Ele era um visionário, um arquiteto e um patrono das artes. A construção das igrejas de Lalibela permanece um enigma. Como eles conseguiram esculpir estruturas tão complexas em rocha sólida, usando apenas ferramentas rudimentares? Alguns acreditam que as igrejas foram construídas usando uma técnica conhecida como fundição por cera perdida. Esse método envolve a criação de um modelo de cera da estrutura desejada, revestindo-o em argila e, em seguida, despejando rocha derretida no molde. Embora plausível, não há evidências diretas para apoiar essa teoria em Lalibela. Outros sugerem que os construtores podem ter empregado um método mais engenhoso. Será que eles usaram a técnica do fogo? Essa técnica, comum na mineração antiga, envolve o aquecimento da rocha com fogo e, em seguida, o resfriamento rápido com água, fazendo com que a rocha se rache e quebre. A precisão exigida para esse método em Lalibela é incompreensível. Teria exigido um conhecimento íntimo da rocha, planejamento meticuloso e habilidade incrível. Seção 5. Instrumentos de devoção, esculpindo uma paisagem sagrada. Que ferramentas esses antigos artesãos usaram? As evidências sugerem uma combinação de ferramentas manuais simples e uma compreensão engenhosa de seus materiais. Cinzéis e martelos de ferro,
talvez auxiliados por cunhas e alavancas de madeira, provavelmente eram as principais ferramentas. As marcas dessas ferramentas ainda são visíveis hoje, gravadas na pedra como assinaturas do passado. Mas as ferramentas por si só não explicam a complexidade de Lalibela. Os construtores deviam possuir conhecimento avançado de geometria, matemática e astronomia. As igrejas estão alinhadas com eventos astronômicos, sugerindo uma profunda compreensão do cosmos. A luz e a sombra atuam nas fachadas em diferentes horas do dia e do ano, criando uma atmosfera etérea e sobrenatural. Seção 6. Sussurros de influência. Ecos de terras distantes. O estilo arquitetônico de Lalibela é único, mas também sugere influências externas. Alguns estudiosos veem ecos da arquitetura indiana esculpida na rocha, particularmente nas esculturas elaboradas e câmaras subterrâneas. Outros apontam para semelhanças com estruturas no Antigo Egito, sugerindo uma possível conexão com os faraós. Lalibela poderia ter sido influenciada por viajantes, mercadores ou até mesmo artesãos dessas terras distantes, ou as semelhanças são simplesmente um reflexo de um desejo humano compartilhado de criar monumentos inspiradores para a fé? A resposta, como muitas outras coisas sobre Lalibela, permanece indefinida. Seção 7. A Maravilha de São Jorge, um triunfo da fé e da engenharia. De todas as igrejas de Lalibela, nenhuma é tão icônica quanto a Igreja de São Jorge. Esta estrutura notável, esculpida na forma de uma cruz grega perfeita, está isolada das outras, em uma trincheira profunda escavada na rocha. Diz-se que é a última igreja construída em Lalibela, representando o ápice das habilidades dos construtores. Descendo na trincheira, a pessoa se sente pequena diante da escala da igreja. As paredes, perfeitamente lisas e retas, elevam-se por mais de 12 metros. O teto, nivelado com o solo circundante, é esculpido com canais de drenagem intrincados que canalizam a água da chuva para longe da estrutura. O interior da igreja é igualmente impressionante, com seus tetos abobadados, colunas esculpidas e câmaras escondidas. São Jorge não é apenas uma igreja, é uma prova da engenhosidade humana e um símbolo duradouro da fé. Seção 8. Perguntas. Sem resposta. Mistérios ainda a serem resolvidos. Apesar de décadas de pesquisa e exploração, Lalibela continua a intrigar e confundir. A datação exata das igrejas permanece um tema de debate, com estimativas que variam do século X ao XIII d.C. O verdadeiro propósito de algumas das estruturas, como os túneis labirínticos e as câmaras escondidas, ainda é desconhecido. Esses espaços eram usados para rituais religiosos, cerimônias secretas ou talvez até mesmo como tumbas para a elite. A descoberta de manuscritos e artefatos antigos dentro das igrejas apenas aprofunda o mistério. Esses objetos foram deixados pelos construtores originais ou são evidências de habitantes posteriores? Cada nova descoberta em Lalibela parece levantar mais perguntas do que respostas. Seção 9. O legado duradouro de Lalibela. Um testamento ao esforço humano. Hoje, Lalibela é um patrimônio mundial da Unesco, um testemunho do poder duradouro da fé e do esforço humano. Os peregrinos ainda afluem às igrejas, suas orações ecoando pelas câmaras antigas. O canto rítmico dos padres, o aroma de incenso e a luz bruxuleante das velas criam uma atmosfera de espiritualidade atemporal. Lalibela é um lugar onde o passado parece sempre presente. É um lugar onde os limites entre mito e realidade se confundem. Ao nos maravilharmos com as maravilhas arquitetônicas de Lalibela, somos lembrados do poder duradouro do espírito humano. Ficamos a ponderar os mistérios de sua criação, para sempre cativados pelo enigma das igrejas esculpidas na pedra.